Boa noite, Cuca, Vitor de Carlos do Timão. Queria que você fizesse uma avaliação geral sobre a partida do Corinthians hoje, sua estreia, e também as primeiras impressões. A gente viu que lá na beira do campo estava bem incomodado, aparentemente pedindo para o time se aproximar um pouco mais. Queria que você passasse um pouco suas primeiras impressões, por favor. Boa noite. Eu acho que o jogo foi justo, a derrota. Em poucos momentos do jogo a gente foi superior, bem pouco. Acho que começamos muito aquém do que poderíamos e deveríamos. Eles começaram melhor o jogo, 15, 20 minutos, fizemos o gol, melhoramos. Poderíamos e pensamos que íamos tomar conta do jogo e eles nos trouxeram muito problemas, principalmente pelo lado direito, onde a gente já tinha feito uma dupla marcação com o Barleta e com o Fábio, e mesmo assim não foi suficiente. Em umas dessas bolas pelo lado eles fizeram o cruzamento, acabaram empatando o jogo, e no segundo tempo eles foram melhores, né? Eu senti que o time não tinha velocidade pelos lados do campo, então nós tentamos no segundo tempo a velocidade com o Roger Guedes por um lado e com a entrada do Pedro por outro, trazendo o Juliano para ser o meia armador, com a saída de segundo homem do Fausto Vera, mas não conseguiu. Então nem o Vera jogar, nem o Juliano foram bem marcados, né? A entrada do Rony em lugar do Bruno, ela deu uma consistência melhor ao meio campo, né? E a gente pensou até em ter uma profundidade maior pela lateral direita, mas também não fomos bem. Tentamos com o Paulinho fazer esse meia de aproximação e chegada na frente, junto com o Maicon, e hoje não surtiu efeito. No final, o terceiro gol é meu, do Goiás, a culpa é minha, que eu tentei empatar, pondo o Júnior Moraes, tirando um zagueiro, em Balbuena, e acabamos tomando o gol, mas eu não arrependo, porque tento pôr o time, um jogador, uma bola, e arrisca empatar o jogo, e acabamos que tomamos o terceiro gol. Num dia assim, que eu estou aqui há 2 dias, né? E o que eu tenho que falar com o jogador, eu falo dentro do vestiário, eu não falo aqui, eu não exponho. Assim, posso só falar para você que não estou nada satisfeito com o meu trabalho, com o que eu vi do nosso jogo. Não é esse o jogo que eu quero, não é esse o jogo que eu pretendo ter, né? E agora, mesmo tendo jogo domingo e quarta, entra um pouco do meu trabalho. E você pode ter certeza que em 10, 15 dias você vai ver um time muito mais ajustado. Isso você pode me cobrar. Menos espaçado, que não é o problema você culpar a defesa, cruzamentos. Por que está surtindo os cruzamentos? Porque está sem os encaixes, os ajustes necessários para uma equipe. Está espaçada, está sem saída de bola, a gente não tem. Então é uma série de coisas que tem que melhorar, e isso cabe ao treinador. Isso, a responsabilidade é minha e eu vou assumir, né? O Goiás viajou, chegou ontem quase meia-noite e correu mais que nós hoje, e isso aí é fato, e não pode acontecer. A gente tem que ter uma postura diferente se quiser ganhar, em todos os sentidos, a começar por mim. Eu sirvo de exemplo, nunca vou falar eles, somos nós, e eu cobro e vou cobrar assim como você é cobrado, e com toda a razão. Acho que hoje está todo mundo muito triste e sabedor que podem e devem melhorar muito. Cuca, Vinícius Lúcio, central do Timão. Como você disse, o time está um pouco espaçado, né? Tem dificuldade de conduzir a bola. Como que você vai preparar o time para a Copa do Brasil quarta-feira e depois para enfrentar o Palmeiras, já que é uma sequência muito dura e difícil para o Corinthians, podendo até ter uma eliminação no meio da semana? Sim, eu acho que a preparação nem é técnica, é uma preparação mais emocional. Nós temos que encontrar o remédio para pôr em campo a alma, o espírito, deixar tudo dentro do campo. Isso é o princípio básico do futebol, e esse é por onde eu já comecei no vestiário, falando com eles, e vou agir dessa forma. Não é o mais importante a parte tática ou técnica, o mais importante é o comportamental, e a gente tem que melhorar muito isso, e eles sabem disso também. Cuca, Bismarck, da Rádio Coringão.
Eu gostaria que você falasse um pouco da parte física, como que você encontrou esses jogadores. Era uma crítica da torcida no jogo contra o Remo e no jogo contra o Argentinos Júnior. A torcida falou que o Corinthians ficou um pouco aquém do seu adversário, e hoje você citou um pouco disso. Como que você encontrou o Corinthians fisicamente? Não sei, não foi feita a avaliação. E eu não tenho como te precisar isso, mas é fato também. Então, às vezes, é o jogador que não está conseguindo pôr para fora todo o potencial físico que ele tem. Cabe a gente fazer isso. O preparador físico é ótimo. A equipe técnica é ótima. Então, de repente, a gente tem que achar a maneira de fazer o jogador desempenhar, desenvolver tudo que ele pode. Isso aí é meu trabalho. Cuca, André Guimarães, Sport TV. No final do jogo, a torcida que ocupou todo o espaço destinado a ela aqui na Serrinha fez vários questionamentos, cobranças, entre elas sobre quarta-feira, com gritos de quarta-feira. O que a gente pode ver de um Corinthians diferente do que viu hoje aqui para enfrentar o Remo. Mas eu já falei, o espírito, o compromisso total, tem que ser totalmente diferente. Com o que nós jogamos hoje, nós não vamos nem ganhar o jogo, quanto menos fazer 3 gols. Tem que ser totalmente diferente do que foi hoje. Eu não vou esconder, não adianta vir aqui falar meia dúzia de coisa bonita, não, porque tem isso, tem aquilo. Não, a responsabilidade é de todos nós. Eu não é porque eu estou aqui há 2 dias que não é minha também. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente, desde o primeiro segundo de jogo, não no primeiro minuto. E é isso que tem que fazer. O Cuca, é o Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia, até aproveitando esse gancho, né? Porque o torcedor hoje, já na sua estreia, ele estende uma faixa e você já está sendo, né, até falou sobre isso, está sendo bombardeado desde quando você foi contratado. Queria saber como que você vai trabalhar esse Corinthians para melhorar uma sequência tão difícil que tem pela frente e mesmo assim sendo muito pressionado pelo torcedor que pede a sua saída, independente do resultado que vem. Como é que você pretende resgatar a confiança do torcedor? Eu sinceramente, eu não vi o torcedor pedindo a saída. Cara, eu vi eles apoiando o jogo inteiro. Você deu uma faixa. Não vi faixa, eu não vi. E a faixa não é a torcida, é um torcedor, né? Não significa, hoje tinha aí 1000 torcedores, cantaram o jogo inteiro, a gente perdendo, os caras cantando, eu nunca vi. Olha, isso aí é de tirar o chapéu. Agora, eu trabalho num clube democrático, o mais democrático do país, e todas as manifestações que elas ocorrerem, a gente tem que saber lidar com isso. Eu sou Corinthians, eu estou aqui para trabalhar. Cara, eu ontem trabalhava no Palmeiras, ontem no São Paulo, no Santos, no Galo, no Cruzeiro, em 500 times, né? E todos eles eu tive começos ruins, começos médios, começo bom e vinguei. E eu tenho muita esperança em vingar aqui, em fazer o Corinthians ganhar jogos e quem sabe ganhar título. Cuca, Gustavo Ramos, Rádio Band News FM. Antes da sua chegada, o Corinthians ele vem enfrentando muitas dificuldades, principalmente nos jogos fora de casa. Você já falou em mudança de espírito, de uma postura diferente dos jogadores. E já no começo do seu trabalho, já acende um sinal de alerta, e esse alerta seria uma mudança de postura dos jogadores, de que talvez esses jogadores, nenhum tem cadeira cativa no timão? Sim, mas é para isso que eu vim aqui. Se as coisas estivessem todas organizadas, certo, eu não teria vindo. Então, hoje eu fui sentir o que é o Corinthians, o que é o que eu estou passando. Eu não posso falar uma coisa que não é o que eu estou sentindo. Não seria eu. Mas vai mudar. Pode me cobrar que vai mudar. Obrigada, Cuca. Todos nos acompanhando. Até a próxima.